Rausch, Rausch, satisfação a todos. Meus amigos, imagine um violão de uma única corda e toque ela. E você vai ouvir que o som que vai sair é o OM. E esse OM é o verbo, que conforme ele vai vibrando, ele vai criando todas as dimensões astrais, até que enfim se densifica na matéria. Portanto, Deus é uma única onda que não cessa de criar a partir de si mesmo. E é interessante a gente notar que o universo ele surgiu de um ponto chamado de singularidade, que seria um ponto tão pequeno que tende a zero, mas com uma energia tão grande que tende ao infinito. Ou seja, o tudo e o nada, dito pelos grandes ocultistas como Eliphas Levi e também a Helena Petrovna Blavatsky, que se iniciou na doutrina secreta lá no Tibete, que seria esse o Deus. Ou seja, o nada seria nada mais do que a ausência dos planos, enquanto tudo é aquilo que tudo enxergamos e também aquilo que é invisível aos nossos olhos. No entanto, para que o universo continue se ramificando e se progredindo, é necessário que ele vá se densificando conforme o tempo, porque por mais que ele seja o ponto inicial da matéria, ele ainda é muito sutil, e conforme o tempo vai passando, a vibração ela vai ficando mais lenta, e assim vai criando outros elementos químicos até, enfim, formar o ser humano. E para que esse universo, que nada mais é do que o próprio pensamento divino, segundo a primeira lei do Kybalion de Hermes Trismegisto, continue se densificando, é necessário que ele passe por estágios, começando ali pelo fluido universal, que nada mais é do que a quinta essência ou grande espírito, ou tido pela ciência como energia escura, que seria algo que permeia todo o universo e permite com que ele se expanda, para depois, enfim, vir para o campo de Higgs, que faz com que os elementos mais sutis comecem a surgir aqui nesse plano. E é interessante a gente notar que ele segue três trindades, sendo elas o sólido, líquido e gasoso, passado, presente e futuro, comprimento, altura e largura, que seriam elas o que dá estrutura e lógica para a existência nesse universo, que funciona através do número 3 e 7, mas tendo início no 0, 1, 3, 7, 8, que são os números sagrados que representam a forma como Deus se manifesta no todo. Sendo 0 a ausência do todo, certo? Porém, ele ainda existe, mesmo não tendo nada. Depois veria o 1, que é a unidade que se ramifica a partir de si mesmo. O 3, representando a trindade, o tripé, aquilo que dá sustento. E o 7, a forma como ele se manifesta, e é possível ver de uma forma mais visual, como por exemplo os 7 orifícios de nosso rosto, né? 2 no nariz, 2 na nossa orelha, 2 nos nossos olhos e 1 na boca. Também é possível ver nas notas musicais, nas 7 luas, nas 7 cores do arco-íris, e essa sendo a forma também do nosso corpo. Ou seja, nós não temos apenas corpo, alma e espírito, e sim um corpo físico, um energético, o plano mental inferior, que ele é dividido em duas partes, um sendo as emoções e os sentimentos, o outro os desejos e nossos pensamentos, e o plano mental superior, que é o Manas, onde está a nossa mente pura, o Buddhi, onde está a nossa intuição, e o Atman, que é a vontade primordial, ou seja, o eu sou, o todo que ainda permanece em nós, só que num plano muito mais sutil do que essa camada visível nessa matéria. Mas tudo em essência é um. Somos nós que damos nomes diferentes para a mesma onda para que a gente consiga classificar e colocar dentro de uma lógica limitada humana. Ou seja, tanto o fluido universal, o campo de Higgs, os quarks, os prótons, os elétrons, os átomos, as moléculas e os organismos em si é a mesma coisa, só que numa faixa vibratória diferente. E é interessante a gente notar que desde muito tempo atrás, os alquimistas eles falavam que através do chumbo o transformavam em ouro. E muitos cientistas, eles tentavam ali procurar uma fórmula química e matemática para conseguir realizar esse feito. Só que os alquimistas, eles falavam de forma oculta. E eu estou falando algumas revelações aqui de uma forma mais nítida, só que era tudo escrito de uma forma alquímica, onde você precisava decifrar aquela escrita. E a gente vê nítido nos livros de Fulcanelli, como Os Segredos das Catedrais e também As Moradas dos Filósofos, que ele não escreve de uma forma que é para qualquer um entender, mas sim de uma forma só para aquele estudante que lê e consegue decifrar os escritos sagrados que tem ali, para entender que nada mais é do que a transformação do chumbo e ouro da depuração da própria alma. E antes de haver a psicologia, eles já falavam da luta interna entre a sombra e a luz, que depois foi expresso pelo Carl Jung, que estudou muito sobre o ocultismo e expressou ali através da própria individuação, que quando a gente está em busca de
se depurar, de evoluir, a gente precisa colidir esses dois mundos. E quando a gente colide eles, a gente chega numa coisa mais próxima da verdade. E os alquimistas falavam da seguinte forma: é necessário que você se dissolva e coagule dentro do laboratório secreto, que é o Atanor, para que você vá do nigredo ao albedo até o rubedo, e assim você consiga alcançar a pedra filosofal. Essa pedra filosofal, que é o Magnum Opus, a grande obra, para você conquistá-la é necessário que você vá do Biná com Geburá, Shokimá com Gebulá, consolide o Tiferé e conquiste o Keté, porque saber, querer, ousar e calar é a fórmula alquímica mágica para você conseguir manifestar. Então a inteligência com amor, a sabedoria com justiça consolida a beleza para conquistar a coroa da realeza. Esses são alguns dos segredos que você precisa conquistar dentro de si e ter o selo de Salomão interno em sua alma para se depurar e conseguir se libertar desse plano material onde é organizado para que a gente fique dentro de uma roda de samsara de uma forma até que a gente consiga se iluminar. Ou seja, o ciclo de reencarnação nada mais é do que uma própria depuração do ser humano para que ele consiga se libertar e alcançar o amor. Porque o amor em estágio elevado, onde você consegue amar o próximo como a si mesmo, como disse Jesus, é o mínimo para estar lá, só que é o máximo para alcançar aqui. Ou seja, nós estamos tão inevoluídos, de uma forma tão arcaica e tão antiga, e tão, no que representa o chumbo, que é um elemento pesado e um elemento que ele ainda não passou por nenhuma depuração, que a gente precisa alcançar o ouro para conseguir se libertar desse plano. Porque, ao que me parece, nós já estávamos em um plano um pouco mais elevado e nós tivemos que cair nesse plano para absorver os karmas necessários para que a gente consiga evoluir para aquele plano novamente e passar pelo próximo de cima. Porque nós somos os exilados de Capela, os anjos caídos, aqueles que vieram da constelação de Órion para absorver o que era necessário a gente ainda evoluir. Portanto, ocultamente é-se conhecido que nós somos os anjos que caíram devido a doenças que há em nossas almas. E essas doenças são os verdadeiros defeitos que nós viemos aqui para resolver. Ou seja, conheça-te a ti mesmo que conhecerás o universo e os deuses. Nós perdemos esse conhecimento que é da essência divina. E nós escolhemos em alguns momentos da nossa vida passada e também dessa, a sombra. E por ter a sombra, nós tampamos a luz, que é a luz da sabedoria. Nós nos perdemos nessa matéria, onde temos que ficar focados ali na nossa rotina, e uma rotina que tem que pagar boleto, pagar conta, trabalhar e etc. Só que a nossa essência em si e o objetivo da nossa experiência, é claro que é bom termos uma vida próspera e cheia de bênção, mas também é principalmente conhecer a si mesmo. Esse é o sentido da vida e é o verdadeiro sentido. Porque ao conhecer a si mesmo, você conhecerá o universo. Porque você vai ver que você é todo feito de elementos químicos que há na Terra e que há em todo o universo e nas estrelas. E tudo, em essência, é um. Ao conhecer essa unidade, você vai ver que conhecerá os deuses, que também somos nós. Portanto, tanto nós quanto todos os seres vivos, pois não há ser que não seja vivo, é a própria divindade em manifestação. Não há separatividade, como disse Helena Petrovna Blavatsky. A separatividade nada mais é do que uma heresia, ou seja, uma falseação da nossa consciência que nós não conseguimos compreender que eu e você somos um e frutos da mesma essência. É como se fosse uma árvore que ela não cessa de crescer e gerar frutos. Ou seja, esses frutos também fazem parte da árvore e também fazem parte da raiz, por mais que esteja em um estágio distinto e um fruto, entre aspas, um pouco separado do outro, mas eles tiveram a sua essência no mesmo tronco. Ou seja, Deus habita dentro de cada um de nós, mas para que consigamos compreendê-lo na sua integridade, é necessário que a gente ative os outros sentidos. Porque aqui na matéria, aqueles visíveis são apenas 5. E segundo René Descartes, no discurso do método, a gente consegue se enganar a todo momento. Ou seja, tanto na visão, quanto na audição, no paladar, aquilo que a gente está sentindo pode não ser real. Mas o nosso pensamento é a única coisa que comprova que nós existimos. No entanto, as nossas experiências e o que nós
tivemos ali ao decorrer da vida, pode fazer com que nossos pensamentos não estejam em voltas da verdade, mas sim em cima de uma mentira, porque nós ficamos muito presos no passado e não aproveitamos o presente, consequentemente não temos um futuro tão saudável. E é por isso que é necessário lapidar a si mesmo, que é a nossa alma, para que a gente consiga se libertar de todas as amarras que nós colocamos em nós mesmos. É como se nós em si colocássemos uma algema e nos trancássemos. E a gente não observa essa algema porque ela é invisível, ela é mental. E essa algema também é colocada por seres de forma externa, fazendo com que tenhamos pensamentos que nem são nossos. Segundo a própria Lucilena Galvão, escrever um mito, ela fala que há momentos em que o cuco ele coloca o seu ovo num de um outro pássaro. E esse pássaro, quando choca, começa a criar um passarinho que é como se fosse filho dele, só que na verdade é um filho do cuco. Ou seja, aquele pensamento que foi nos colocado, a gente consegue, ao decorrer do tempo, ficar alimentando ele, e quando a gente vai ver, a gente criou um pensamento enorme em cima daquilo que nem é nosso. Por isso que é necessário que a gente observe a si mesmo, lapide-se. Eu falo até que eu vou ver se eu escrevo aqui na parede, conhece a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses, para que eu tenha uma flecha, né? E que essa flecha dite melhor o meu caminho, para que eu não volte a me perder em situações que são irrelevantes para minha alma. Pois quantas vezes a gente não se vê rodando o feed ou vendo um monte de coisa inútil na televisão e acaba nem percebendo o que a gente está fazendo aqui enquanto o tempo está passando. E segundo o próprio Platão, no 7º livro da República, onde ele começa a descrever ali o mito da caverna, ele fala que há pessoas presas no fundo da caverna observando na parede somente sombras. Então ele pergunta se aquelas pessoas passaram a vida inteira vendo sombras, elas vão encará-las como reais ou não? E a resposta é sim, mas até que um daqueles que estão presos começa a se libertar e tirar as algemas, e ele sai da caverna. Quando ele sai dela, ele vê a luz verdadeira, que é a do sol, que é tida na filosofia como a sabedoria. Todo ser que começa a se libertar, ele primeiro é um filósofo. E para se tornar um filósofo, ele precisa se depurar. E ao decorrer dessa depuração até alcançar a sabedoria, que ainda é um pouco distante, no entanto, quando a gente já começa a ver essa luz, não tem como a gente sair da caverna e não voltar para dentro dela para libertar aqueles que estão enxergando apenas a sombra. A gente tem que ter empatia no sentido de que elas não estão vendo a verdadeira realidade. E é necessário que se abra a mente para que elas consigam enxergar. E isso fez Jesus quando voltou, fez Krishna, que é outra encarnação de Jesus, fez o Stanislas de Guaita, Eliphas Levi, Helena Petrovna Blavatsky, Fulcanelli, Lao Tse, Platão, fez também Sócrates, que são os dois que iniciaram o espiritismo de Allan Kardec através ali também do mito da caverna e também do mundo das ideias, que nada mais é do que o plano espiritual, onde há as formas perfeitas de tudo o que há antes da gente criar. Portanto, quando a gente decide fazer um círculo, esse círculo antecede a nossa imaginação de criá-lo, e é por isso que a gente consegue manifestá-lo. Ou seja, antes de haver esse celular, e para que ele possa existir, todos os componentes dele, ou do guarda-roupa, ou de qualquer elemento que há aqui na Terra, ele já pré-existia de uma forma perfeita. E conforme a gente se depura, a gente capta essa forma de uma forma mais nítida, e assim a gente consegue transcrevê-lo aqui para a matéria. Portanto, quanto mais perfeito estivermos, mais conseguimos transcrever as ideias perfeitas que há lá para aqui. Ou seja, trazer o que está em cima para aqui embaixo. E assim a gente vai conseguindo iluminar todos e fazer com que todos busquem a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, e se liberte das mentiras e dos seres que mentem em diversos locais, induzindo a muitos a ficarem presos ali e não divulgando a verdade que Jesus disse: pois sois vós deuses, e conseguirás fazer muito mais do que eu consegui, se a sua fé for maior do que um grão de mostarda. Ou seja, se você acreditar firmemente e visualizar naquilo que você deseja, aquilo vai se manifestar, porque ele já existiu e você já colapsou a onda. Então vamos nós manifestar tudo o que há de bom e iluminar a mente de todos aqueles ao nosso redor, pois todos os que estão em volta também somos nós. E essa mensagem que eu queria deixar aí para vocês hoje, espero que acatem, entendam, reflitam e compreendam e questionem também, porque não é porque eu entendi dessa forma que você também vai entender dela.
mas se tivermos todas as bases, iremos chegar no mesmo entendimento, porque é apenas uma verdade. As outras são fragmentos do entendimento devido à consciência não ser o todo, mas sim ser fragmentada em pequenos estágios de evolução. Ou seja, cada um está em um degrau. E quando nós subirmos todos para os mesmos degraus, nós iremos compreender a mesma coisa, porque o que há é a unidade e o restante são ramificações do mesmo ser. Rausch, Rausch, até a próxima.